Delação premiada de Daniel Vorcaro. A sugestão de delação premiada, se a Polícia Federal vai aceitar, se a PGR vai aceitar. O fato é que devem decidir esses dois órgãos nos próximos dias, se dão continuidade às negociações para um acordo. Pedro Moreira, ou seja, se ou a PGR, Ministério Público, ou a PF vão olhar o cardápio de sugestão de questões a serem delatadas e vão considerar que Daniel Vorcaro tem algo novo para oferecer. Bem-vindo, Pedro. Oi, Elisa, obrigado. Ótimo dia para você, ótimo começo de semana para quem está com a gente. Sim, até porque essa delação, essa versão nova de delação foi apresentada às autoridades pelos advogados de Vorcaro na segunda-feira da semana passada. Na terça-feira houve um acréscimo de informações e documentos e desde então os investigadores da Polícia Federal e os promotores do Ministério Público Federal, da PGR, avaliam os novos dados que Vorcaro apresentou. Quem já teve contato com essa delação e conseguiu conversar com os nossos jornalistas, os nossos analistas da CNN, disse que ela realmente está reestruturada, é mais ampla e mais detalhada, mais aprofundada, e que Vorcaro teria apresentado sim nomes relevantes que ele tinha omitido da primeira versão. Estariam, por exemplo, citados integrantes do atual governo Lula, ministros do governo, integrantes da oposição no Congresso Nacional, inclusive integrantes da própria cúpula do Congresso Nacional, e também pelo menos um ministro do Supremo Tribunal Federal teria sido citado. Lembrando, Elisa, que essas citações provavelmente virão acompanhadas da explicação de Vorcaro para o tipo de relação que ele tinha com essas pessoas e, para ser incluída na delação, provavelmente era uma relação indevida, ilegal, uma troca de favores entre Vorcaro e agentes públicos considerados crime pelos investigadores, a exemplo de recebimento de vantagens indevidas para favorecer os negócios do Master na esfera pública, na questão de regulamentações e até no fechamento de contratos, já que a gente viu que muitas entidades públicas, como fundos de previdências de estados e municípios, investiram em títulos podres do Master e tiveram prejuízo com isso. Por isso, também é muito relevante para essa nova análise dessa versão de delação o quanto Daniel Vorcaro está disposto a devolver aos cofres públicos. Se fala ali, quem tem contato com a delação, fala que a discussão das autoridades é que Vorcaro se comprometa a devolver pelo menos 60 bilhões de reais provenientes, dinheiro proveniente das atividades irregulares do Banco Master e das outras empresas sob o guarda-chuva de Daniel Vorcaro. Os investigadores também têm interesse em andar com essa negociação ao longo dessa semana, porque também aí vendo um lado da defesa de Vorcaro. Vorcaro, a gente lembra, Elisa, ele chegou a ficar na Penitenciária Federal de Segurança Máxima, perto do Complexo da Papuda, foi transferido para a Superintendência Regional da Polícia Federal. Lá ele ficou primeiro na Sala de Estado-Maior, aquela mesma em que ficou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quando a delação deu sinais, a primeira versão deu sinais de que não seria suficiente para um fechamento de acordo de colaboração, ele foi transferido para a carceragem comum. E aí o ministro André Mendonça, que é o relator dos casos envolvendo o Master no Supremo, autorizou Vorcaro a voltar para a Sala de Estado-Maior para ter mais contato, mais tempo disponível para conversar com seus advogados e formular essa segunda versão de delação. Só que o ministro Mendonça deu um prazo para isso. Vorcaro só tem garantida a permanência dele na Sala de Estado-Maior até a sexta-feira dessa semana, dia 12. Depois disso, se um acordo de delação premiado não for fechado, ele pode ser transferido novamente para a carceragem comum. Então, os advogados também correm contra o tempo para evitar essa transferência, porque se ele fecha o acordo, aí os advogados podem pleitear benefícios, incluindo a permanência dele nessa sala especial. Elisa, se PGR e PF avaliarem que agora sim há elementos suficientes para o fechamento de um acordo, eles vão fazer um esboço dessa delação e submeter ao ministro André Mendonça, a quem cabe a palavra final. Elisa. Pedro Moreira, conversando com a gente ao vivo da Capital Federal, semana bem importante, portanto, com a projeção de será que nos próximos dias
E é o que tem na expectativa. Agora, o mundo real, vamos ver como é que vai se desenrolar, né? A gente deve ter uma resposta sobre essa delação. Vou trazer ele, Jonas Maia, nosso analista de segurança pública aqui para a conversa, para a gente compreender. Ele, Jonas, bem-vindo, hein? Boa semana para a gente. De que maneira e por qual motivo a gente deve acreditar que esta é uma semana decisiva? E se você já ouve falar alguma coisa aí pelos bastidores. Bem-vindo. Elisa, obrigado. Muita coisa a gente está ouvindo falar aqui em Brasília e aí existe uma expectativa da Polícia Federal de que sim, já nesta semana pode-se ter uma resposta para a defesa do Daniel Worcaro se essa segunda proposta de delação premiada vai para frente ou não, se vai ser rejeitada formalmente mais uma vez. Uma reunião está prevista para essa semana e a reunião que estava marcada, agendada, para quarta-feira da semana passada, mas foi cancelada pela Polícia Federal, porque os investigadores avaliaram que precisavam de um tempo mínimo ali para analisar todo o conteúdo novo que foi entregue pelo advogado Sérgio Leonardo, que ficou na banca de defesa do Daniel Worcaro após a saída do outro advogado, José Luiz Oliveira Lima, conhecido como Juca. Então, a partir desta semana, inclusive alguns delegados estavam comentando na semana passada mesmo, já, Elisa, que a previsão deles, a expectativa é de que eles avaliariam em 2 semanas, mais ou menos, para devolver a resposta para o Daniel Worcaro. Então, entrando nessa segunda semana com essa expectativa de reunião entre as duas partes, entre advogados e também a equipe da Polícia Federal, o que dizem nesse momento é que sim, pode-se ter já uma resposta para o Daniel Worcaro se a proposta de delação premiada dele vai para frente, se mantém em pé ou não, se vai ruir mais uma vez. Nesse momento, quem já teve acesso ao conteúdo novo, aos anexos apresentados pelo Daniel Worcaro, os integrantes da PF dizem que a proposta está mais completa e a tendência é que sim, que ela avance, que seja aceita essa proposta e que ela avance para um segundo ponto. O segundo ponto, aí sim, começa-se o processo de uma delação premiada. Até então é só, entre aspas, uma proposta. A partir da aceitação da Polícia Federal e da PGR, começam os depoimentos do Daniel Worcaro, a checagem de todos os pontos e aí a entrega do conteúdo, das provas do que ele disse na proposta ali que ele tem para entregar. E aí é uma missão para ele, entregar tudo que ele está dizendo que tem para entregar. Então, a partir dessa semana, por isso que estão colocando ali como uma semana decisiva, a gente vai ficar de olho, ponto a ponto, todos os dias, para saber se vai aceitar ou se não vai aceitar essa segunda proposta de delação premiada do Daniel Worcaro para a Polícia Federal. Reunião prevista e a gente traz aqui um resultado assim que tiver uma atualização, mais uma atualização desse mega caso master na Polícia Federal, né, Elisa? Pois é, nós temos aqui toda essa questão nesta semana, porque a gente fala do maior escândalo financeiro da história do Brasil e a ausência ainda de respostas. E o direito de defesa, né? O direito de defender-se e de Daniel Worcaro também poder levar adiante ali, se tiver algum nome, algum aspecto que possa resultar num benefício ali, numa condenação, numa prisão e tudo mais. Jonas Maia, obrigada, hein? Boa semana pra gente. Já já a gente conversa bastante aqui no Live CNN.